Bom, e aí então, caso haja o encontro do óvulo com o espermatozoide, a gente chama isso então de fecundação. Na verdade, ele há encontro do ovócito secundário com o espermatozoide. E a partir de então, eu tenho a formação do óvulo. E aí, a união deles gera o óvulo e o desenvolvimento disso, o zigoto. Então, assim, o espermatozoide, ele entra no canal vaginal por meio da ejaculação e o movimento do flagelo permite que ele se desloque até a tuba uterina, onde ele vai encontrar o ovócito secundário, se unir a ele e, a partir de então, esse ovócito secundário se torna um óvulo, tá? Bom, quando a mulher está no período fértil, ou seja, próximo ao dia da ovulação, aumentam as chances de fecundação. Quando que é esse período fértil? 14 dias após o início da menstruação. Então, se ela menstruou no dia 14 de agosto, ela vai ovular provavelmente no dia 28 de agosto, tá? 14 dias após. Não é uma coisa certa, que o nosso corpo não tem relógio, tá? Mas pode ser aí 2 dias para trás, 2 dias para frente, mais ou menos. Além disso, os espermatozoides, eles ficam 3 dias no sistema genital. Ou seja, se essa mulher, se ela vai ovular dia 28 e ela teve uma relação sexual dia 25, pode ser que ela ainda fique grávida por causa dessa relação mesmo no dia 28. A fecundação origina o zigoto, ou célula-ovo, que passa então a se multiplicar e por volta do 5º ou 6º dia, o embrião chega ao útero e aí ele sofre um processo chamado de nidação ou implantação, que é quando o óvulo fecundado com o espermatozoide, o zigoto, ele desce para o útero e se implanta no útero, tá? Então, ele se implanta normalmente nessas paredes laterais do útero, tá? Se houver liberação de mais de um ovócito secundário, pode ocorrer, então, uma gestação múltipla. Então, mulheres que liberam 2 óvulos. Por quê? Normalmente, nós liberamos um óvulo de um lado no mês, o outro óvulo do lado do outro. Um óvulo do lado do mês, o outro óvulo do outro lado no outro, tá? Então, é assim que acontece. Se a mulher acontecer dela liberar 2 óvulos ao mesmo tempo, aí eu tenho, então, um processo chamado de gravidez múltipla ou formação de gêmeos, tá? Gêmeos bivitelíneos. Por quê? Porque são gêmeos não idênticos. Já se apenas um ovócito secundário der origem a 2 embriões, a gente tem, então, os gêmeos univitelíneos, tá? Que são gêmeos que são originados do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Bom, quando o embrião se fixa no útero e a gestação inicia-se, começa, então, a ser formada a placenta, tá? Placenta, a gente não fica em volta do embrião. Ela é o que liga o saco gestacional onde o embrião está ao útero. Esse órgão realiza a troca gasosa entre a mãe e o feto, além de levar nutrientes e eliminar excretas, já que o feto não vai fazer xixi, por exemplo, né? Tudo que é excreta de célula, resto de produto celular, acaba sendo jogado via cordão umbilical de volta para o sangue da mãe. Além disso, a placenta produz um hormônio chamado HCG, que é o hormônio da gonadotrofina coriônica, que ativa a produção... Lembra lá do corpo lúteo, lá da ovulação? Ele fica produzindo progesterona. Vai chegar um momento que ele vai parar de produzir. Então, para ele continuar, o hormônio produzido pela placenta ativa a produção de progesterona pelo corpo lúteo e esse continua produzindo para que o endométrio seja mantido. Qual a importância da manutenção do endométrio? Para que não haja um aborto, tá? No caso da gestação múltipla, pode ou não haver mais de uma placenta. Os gêmeos monozigóticos dividem uma placenta, já os dizigóticos, cada um tem a sua, tá? Então aqui a gente tem gêmeos idênticos, normalmente eles dividem uma placenta, e no caso dos gêmeos não idênticos, cada uma tem a sua. Além da placenta, a gente tem a formação de outros anexos, tá? Como é o caso do saco amniótico, que é onde está o embrião dentro, que é a proteção contra a desidratação e choque mecânico, né? Caso a mãe, por um acaso, bata a barriga, etc. E o cordão umbilical que liga a mãe ao bebê, tá? Que é muito importante por onde passam nutrientes, oxigênio e, como eu falei, por onde o bebê vai jogar as excretas fora. Bom, então, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do embrião, né? No primeiro mês, né, por volta de 4 semanas, ocorrem divisões celulares que estimulam o aparecimento dos tecidos diferenciados e de órgãos e sistemas. Entre a terceira e a quarta semana de gravidez é possível identificar os batimentos cardíacos do embrião, tá? A terceira ou quarta semana ali quase um mês de gestação. No segundo mês, por volta de 8 semanas, é o início da formação do sistema nervoso. Então aqui, para a ciência, eu tenho a formação de um ser vivo, de um ser humano, por causa da formação do sistema nervoso.
Digestório, circulatório e respiratório também são formados nessa fase. Os olhos, a boca, o nariz, os braços e as pernas começam também a se desenvolver. Nessa fase, o coração bate cerca de 150 vezes por minuto. Ao final, o embrião passa a ser chamado então de feto e chega a 4 centímetros. 4 centímetros, né, gente? Um negocinho desse tamanho. Por que ele deu ênfase para a questão do batimento cardíaco? Porque, no nosso caso, um batimento cardíaco normal ele é por volta de 72 batimentos por minuto, tá? Então, é um batimento mais lento, né? Terceiro mês. Esqueleto, os dedos das mãos e dos pés desenvolvem. Até o final desse período, o feto mede cerca de 14 centímetros, ou seja, metade de uma régua, mais ou menos. Todos os órgãos internos se formam e as glândulas sexuais encontram-se na região abdominal ainda nessa fase. No quarto mês, né, que a gente tem por volta de 16 semanas, medindo aproximadamente 16 centímetros, o feto começa a se movimentar, sugar e engolir. Ele também é capaz de perceber alterações de luz e diferenciar gostos amargos e doces, tá? Então, isso é passado também. Luz, a questão de dia e noite, né? Ele tem essa percepção já. Nascem os primeiros fios de cabelos e cílios e sobrancelhas no quinto mês. Nas meninas se formam-se as tubas uterinas e o útero, e nos meninos os órgãos genitais podem ser vistos no exame de ultrassom. Então, por volta do quinto mês, entre o quarto e quinto mês, que a ultrassom já consegue identificar o sexo do bebê, tá? O feto tem cerca de 25 centímetros e consegue realizar movimentos como franzir a testa e chupar o dedo, tá? No sexto mês, ele tem por volta de 32 centímetros, ele consegue reconhecer sons externos, principalmente a voz e a respiração da mãe. Os lábios e as sobrancelhas começam a ficar mais visíveis e as pontas dos dedos apresentam sulcos que tornarão as impressões digitais depois, né? Que é individual de cada um. No sétimo mês, o feto mede cerca de 35 centímetros a 40 dentro do útero. Ele boceja, abre a boca, os olhos, dorme e se movimenta. Os órgãos internos continuam crescendo e ele reage a estímulos sonoros como músicas e conversas, tá? No oitavo mês, com cerca de 45 centímetros, ele começa a ficar em posição de parto, né? Então, ele já vai virando de cabeça para baixo. Não são todos que fazem isso, tá? Por isso que às vezes tem que fazer cesárea, independente se a mãe quer parto normal ou não, porque não dá pra nascer, tem que nascer com a cabeça para baixo mesmo. Para ajudar a manter a temperatura do bebê após o nascimento, uma camada de gordura se forma ao redor da pele e os pulmões estão quase prontos nesse momento e os ossos ficam mais resistentes. E aí no nono mês, que é de 36 a 40 semanas, todos os órgãos estão completamente formados e o feto já consegue controlar a respiração e até a 40ª semana ele está preparado para nascer, medindo de 45 a 60 centímetros. Aí nós temos o parto, tá? Com o final do período gestacional, o útero se contrai para expulsar o feto devido à ação do hormônio chamado de ocitocina, tá? E é a tal da contração de parto. Se a mãe optar por cesárea, ela não vai sentir nada disso, mas em compensação ela é feita uma cirurgia, tem uma recuperação mais lenta. Se ela optar por parto normal, aí o corpo vai de forma natural colocar a criança para fora, tá? Durante o parto, a bolsa amniótica se rompe e o líquido que preenche é liberado. Pouco antes do nascimento, é comum que o bebê esteja com a cabeça para baixo, favorecendo então um parto normal, tá? Caso não seja possível esse tipo de parto, é feito um procedimento cirúrgico chamado de cesariana, na qual o médico faz uma incisão na parte inferior do abdômen da mulher, inferior pegando pele, músculo e até o útero, e faz então a retirada do bebê, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, a gente vai discutir um pouquinho mais na live, tá? Algumas informações. E antes disso, por favor, façam as atividades da 8, 9, 15, 18 e 19. Vamos fazendo o que der e a gente conversa na live, tudo bem? A partir de agora, bons estudos!